Você já sentiu um frio na barriga, um nó na garganta, mas não sabia dizer o porquê? Aquela sensação de que algo fundamental está faltando, mesmo quando tudo parece estar no lugar certo? Eu conheço bem essa sensação. Vivi com ela por décadas, um vazio que parecia me seguir como uma sombra, não importa o quão rápido eu corresse. Pare, só por um instante. Respire fundo. Tem uma coisa que eu preciso te contar, algo que demorei 70 anos para entender. Não é uma história simples. É sobre uma dor que a gente guarda, um segredo que carregamos sem nem saber que ele existe, até que um dia, ele simplesmente transborda. Eu vi essa dor em muitos olhos. Homens como você, talvez. Tentando preencher um buraco com trabalho, com dinheiro, com a próxima grande conquista. Mas o buraco continua lá, não é? E o pior é que a gente se sente culpado por isso, como se fosse uma falha pessoal, uma fraqueza que ninguém pode ver, uma vergonha que silencia. Meu nome é William, tenho 77 anos. E não sou nenhum guru, nem tenho um diploma pendurado na parede que me dê autoridade para falar sobre a vida. O que eu tenho são cicatrizes. E uma memória que, mesmo com o tempo, ainda me mostra o caminho que eu percorri, as armadilhas que eu mesmo criei, as lições que só se aprendem com a vivência. Passei a maior parte da minha vida correndo atrás de algo que eu achava que me daria paz. Reconhecimento, sucesso, aquele tapinha nas costas, que nunca veio do lugar certo. Construí uma carreira sólida, uma família, uma casa grande, tudo o que a sociedade dizia que eu precisava para ser um homem de verdade, um homem completo. Mas, no fundo, eu estava apenas tentando provar algo. Provavelmente, para o mesmo fantasma que assombra muitos de nós. Aquele pai que estava sempre ocupado demais, sempre distante, sempre mais interessado no que os outros pensavam do que no que a gente sentia. Eu sei o que é viver com essa invisibilidade, com essa busca por um olhar que nunca chega. Nós, homens, somos mestres em disfarçar, em engolir, em fingir que está tudo bem. A gente aprende a ser forte, a não reclamar, a resolver as coisas sozinhos. Mas essa força, muitas vezes, é uma prisão. Uma gaiola dourada onde guardamos nossa vergonha, nossa raiva contida, a dor sem nome que nos acompanha dia após dia, sem que a gente consiga nomeá-la. A gente se agarra à ideia de que, se trabalharmos mais, se tivermos mais dinheiro, se formos mais respeitados, finalmente sentiremos aquela paz. Cheguei lá, mas não chega, não é? O alvo muda, a sede aumenta, e o vazio fica ainda maior, mais profundo, mais assustador. É um despertar tardio para uma verdade cruel. Eu me lembro de um Natal, devia ter uns 8 anos. Meu pai me deu um trem de brinquedo. Lindo, um modelo de locomotiva a vapor, com trilhos e tudo. Mas ele não ficou para ver eu brincar. Estava no escritório, como sempre, com a porta fechada, falando ao telefone sobre negócios. Eu queria era que ele sentasse no chão comigo, por 5 minutos que fosse. O que eu aprendi ali, sem palavras, foi que o amor era condicional. Não se dava de graça. Tinha que ser conquistado, com boas notas, com ser um bom menino, com conquistas que pudessem ser exibidas para os outros. Eu achava que, se eu fosse grande o suficiente, ele finalmente me veria. Me notaria. Meu pai nunca elogiava. Nunca. Lembro-me de uma vez que ganhei um prêmio na escola, um certificado de excelência em matemática. Corri para casa, mostrando a ele com orgulho. Ele olhou rapidamente, balançou a cabeça e disse: sua obrigação. Não fez mais que sua obrigação. Aquilo doeu. Uma facada no peito de um menino que só queria um sorriso. Ele me ensinou que o valor de um homem estava no que ele produzia, no que ele possuía, no que os outros pensavam dele. Não no que ele sentia, não no que ele era. E eu absorvi isso como uma esponja. A ideia de ser suficiente, por si só era algo alienígena para mim. Eu precisava de provas externas, constantes, para me sentir minimamente vivo, minimamente valorizado. Essa foi a minha origem. Uma sede insaciável por reconhecimento, por um parabéns, que nunca veio. E essa sede me impulsionou. Fiz faculdade de engenharia, me formei com honras, abri minha própria empresa de construção, trabalhei 12, 14 horas por dia, 7 dias por semana. Construí um império, como diziam meus sócios, mas por dentro, eu estava em ruínas. Aos 50 anos, eu estava no auge. Minha empresa valia milhões. Tinha um carro de luxo, uma mansão com piscina de borda infinita, viajava para os lugares mais exclusivos do mundo em jatos particulares. As pessoas me admiravam, me chamavam de visionário. Minha agenda estava lotada, meu nome era sinônimo de sucesso.
Parecia que eu tinha tudo, mas, uma noite, depois de fechar um negócio gigantesco que me traria ainda mais fortuna, eu estava sozinho na minha cobertura. A cidade brilhava lá embaixo, um espetáculo de luzes. E eu senti um vazio tão grande, tão profundo, que quase me derrubou. Era como se eu tivesse escalado a montanha mais alta do mundo, apenas para descobrir que o topo estava vazio. Nenhuma das conquistas importava. O dinheiro, o poder, o respeito, nada preenchia aquele buraco. Era a mesma sensação do garoto de 8 anos com o trem de brinquedo, esperando o pai. Aquele desejo por algo que não se compra, não se ganha, não se conquista. Aquilo me aterrorizou, me fez sentir uma culpa inexplicável por não estar feliz. Esse padrão, essa busca incessante, não se limitou à minha carreira. Aconteceu nos meus relacionamentos também. Eu sempre procurava mulheres que me admirassem, que me vissem como um herói, como um homem forte e inabalável. E quando elas me amavam, de verdade, eu não sabia receber. Não sabia o que fazer com um amor sem condições, com a vulnerabilidade que ele pedia. Meus filhos, meus filhos. Eu os amava, claro. Mas eu os amava do jeito que eu sabia amar, do jeito que eu fui ensinado. Dando coisas, proporcionando o melhor, exigindo excelência em tudo. Eu os cobrava muito, sem perceber que estava repetindo o mesmo ciclo, a mesma ausência emocional que meu pai me impôs, a mesma invisibilidade que eu sentia. Eu queria que eles fossem bem-sucedidos, que fossem melhores do que eu, que me dessem orgulho. Mas, no fundo, eu queria que eles me dessem a validação que eu nunca tive. Queria que o sucesso deles fosse a prova de que eu era um bom pai, um bom homem. E isso é uma carga pesada demais para qualquer criança carregar, uma responsabilidade injusta. Vi amigos meus, homens da minha idade, ainda presos nessa corrida. O Carlos, por exemplo. Um dia desses me ligou, exausto, falando de um novo projeto que ia mudar tudo. Ele tem 70 anos e ainda busca o próximo grande negócio, a próxima grande validação. O olhar dele é o mesmo que o meu tinha aos 50, uma mistura de cansaço e uma sede insaciável. Mas também vi o Roberto. Ele era um homem que parecia ter tudo, mas era infeliz. Um dia, ele simplesmente parou. Vendeu a empresa de software, comprou uma casa pequena no interior, e começou a pintar. Sem pretensão, sem objetivo de ser o melhor pintor do mundo. Ele encontrou a paz em coisas simples, na presença, na quietude. O Roberto me mostrou que a liberdade não é a ausência de problemas, mas a presença de si mesmo. É a capacidade de estar inteiro, de se sentir suficiente, mesmo quando o mundo externo não te dá um único aplauso. É a quietude que vem de dentro, não de fora, uma sensação de completude que não depende de nada. Por muito tempo, eu achava que presença era estar em todos os lugares, ser visto, ser notado, ter influência. Hoje, entendo que presença é estar aqui, neste momento, com você, comigo mesmo. É sentir o sol na pele, o cheiro do café, o calor de um abraço. Sem precisar que nada disso seja melhor ou maior, apenas real. Suficiência não é ter tudo. É sentir que o que você é, neste exato instante, já é o bastante. Não é sobre atingir um pico, mas sobre encontrar um vale, um lugar seguro dentro de você onde você pode descansar e simplesmente ser. É a ausência daquela busca incessante, daquela dor sem nome que te impulsiona. A solução externa nunca funcionou porque a ferida não estava lá fora. A ferida estava dentro. Era a voz do meu pai, as expectativas não ditas, a sensação constante de não ser bom o suficiente, de ser invisível. E eu tentava calar essa voz com conquistas, com barulho, com a aprovação dos outros, mas ela sempre voltava, mais forte. Você não vai preencher esse vazio com o próximo carro, a próxima promoção, ou o próximo milhão. Isso é como tentar curar uma sede interna bebendo água do mar. Só vai te deixar mais sedento, mais exausto, mais longe de si mesmo. É uma ilusão que nos mantém girando em círculos, uma armadilha que nos rouba a vida. O medo de parar é o medo de se vereador. De encarar o que foi escondido por tanto tempo. A vergonha de não ser o homem que deveria ser, de falhar. Mas o que se esconde ali, no fundo, é a sua verdade. E a sua liberdade começa quando você se permite sentir o que realmente está acontecendo, sem julgamento. A carta do meu pai. Ele a escreveu pouco antes de morrer. Cheia de conselhos sobre o que um homem de negócios deve fazer, sobre manter o legado da família, sobre não desapontar. Nenhuma palavra sobre amor, sobre mim, sobre quem eu era. Era a voz dele, do jeito que ele sempre foi, fria e distante. Eu aguardei por anos.
No fundo de uma gaveta, como se fosse um tesouro, um elo. Mas era um peso, um lembrete constante de que eu ainda estava buscando algo que nunca viria dali. Um dia, aos 72 anos, eu a tirei. Li cada linha, e então, sem pensar duas vezes, eu a rasguei. Em pedacinhos, com as mãos trêmulas. Joguei os pedacinhos no lixo. E foi como se um peso de toneladas saísse de mim. Não foi raiva, foi liberdade. A liberdade de não precisar mais da aprovação dele. De não precisar mais provar nada para ninguém. A liberdade de finalmente me ver, de me aceitar, de me sentir suficiente, inteiro, pela primeira vez. Não espere até os 70 para se dar essa permissão. A permissão de ser quem você é, de sentir o que você sente. De parar de correr atrás de fantasmas. De começar a se perguntar: o que eu realmente preciso, aqui e agora? E, mais importante, o que eu já tenho dentro de mim que é o bastante. Comece pequeno. Sente-se em silêncio por 5 minutos. Sinta o ar entrando e saindo. Observe um objeto sem julgamento, sem querer consertá-lo. Converse com alguém sem tentar impressionar, apenas ouvindo. Apenas esteja lá. Isso é um começo. Um começo para a sua própria liberdade, para a sua própria suficiência, para a sua própria paz. Se você se viu em alguma parte da minha história, se sentiu aquele nó na garganta, aquela dor sem nome, aquela culpa, aquela vergonha, saiba que você não está sozinho. Muitos de nós carregamos essa mesma bagagem, essa mesma busca silenciosa. E o primeiro passo é reconhecer que ela existe, é dar um nome a esse sentimento. Não precisa ser um grito, uma revolução. Pode ser um sussurro, um reconhecimento silencioso de que a busca externa te deixou exausto. E que talvez, a resposta esteja em outro lugar. Em um lugar mais quieto, mais perto de você do que você imagina, em seu próprio coração. Se você conhece alguém que precisa ouvir isso, alguém que você vê correndo nessa mesma esteira sem fim, que está exausto e talvez nem saiba o porquê, por favor, compartilhe este vídeo com ele. Não para mim, não para o canal. Para ele. Porque ele pode estar precisando dessa permissão para parar. Porque, às vezes, a maior prova de amor que podemos dar a outro homem é a permissão silenciosa para que ele pare de correr. Para que ele se sinta visto. Para que ele saiba que não está sozinho nessa jornada de encontrar a si mesmo, de encontrar a paz. Essa é a minha esperança para você e para todos nós.